Tudo bem, pessoal? Como estão vocês? Espero que estejam bem, estejam estudando, estejam se preparando para o Enem, né? Está chegando, está perto. Alunos do ensino médio, vamos falar hoje de um assunto em história bem recorrente nas provas do Enem, certo? Trata-se da Segunda Guerra Mundial, tranquilo? Então vamos falar como que ela se deu, qual o período, as principais pessoas envolvidas, certo? Vamos lá então? Tem uma frase aqui do Wilson Churchill, olha. Esta guerra é sem dúvida uma continuação da primeira. Então, com essa frase dá para entender um pouquinho se a Segunda Guerra foi uma revanche, foi continuação, não foi. Lembrando que o mundo passava por um período de crise capitalista, né? A quebra da Bolsa de Nova York, surgimento do nazismo, do fascismo, e essa ideia também de revanche mesmo, certo? Vários países envolvidos. A Alemanha precisava obedecer o Tratado de Versalhes, certo? Então a gente vai ver isso, olha. Durou pouco tempo a ilusão de paz. Primeira Guerra, após a Primeira Guerra, dominada por Hitler, a Alemanha se armou e voltou à carga no momento em que o Ocidente capitalista estava mais preocupado com a União Soviética e o avanço do comunismo. Pessoal, então existe na verdade capitalismo, comunismo ou socialismo, certo? São modos de produção, de um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética, né, quando fala em capitalismo e socialismo. Porém, a Alemanha ela era capitalista, certo? Mas lá predominou o quê? O fascismo, certo? O nazismo. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Por que, pessoal, que voltou assim, tão pouco espaço de tempo aconteceu a Segunda Guerra? Se a Alemanha tinha que obedecer o Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes? Esse tratado determinou que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra, certo? Deveria limitar o seu exército, limitar a fabricação de armas, limitar suas aeronaves, certo? Então, os outros países, França, Inglaterra, precisavam estar vigiando, né, ou olhando, ou atentos a qualquer ações nesse sentido. Porém, não foi o que aconteceu. Então, a Alemanha, mesmo que ela tenha devolvido na Primeira Guerra alguns espaços territoriais que ela havia anexado, com Hitler chegando ao poder em 39, ele começa a fazer acordos com algumas nações ali e anexava territórios, certo? Então era uma prática que ele não deveria fazer. Automaticamente começava a se armar também, certo? Então eles falavam, olha, você pode isso, mas não pode aquilo. Então foi deixando, foi fazendo vista grossa e acabou no que deu, né? Aqui Juventude Nazista saúda Hitler em 38. A impotência da Liga das Nações, olha, antecedente do conflito aqui, a impotência da Liga das Nações em manter a paz mundial. Então esse pacto aqui, anti-Comintern, Alemanha, Japão e Itália. Pessoal, para fins de prova, é importante que você entenda um pouquinho as nomenclaturas. Lá na Primeira Guerra, existia Tríplice Entente e Tríplice Aliança, certo? Aqui existe a aliança, né, os países da aliança e o eixo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, para fins de prova, é bom você fazer uma tabela comparativa para que você possa assimilar melhor o conhecimento, certo? Política externa agressiva do Japão, Itália e Alemanha, olha. Destruição de Guernica em 39, isso aqui fala da Guerra Civil Espanhola, certo? Expansionismo alemão, foi o que eu comecei a falar aqui no início. A Renânia, região do Rio Reno, em 36. Ânschluss, União, né, olha, Áustria, em março de 38. Conferência de Munique, Sudetos. Eles tiveram apoio da Itália e omissão da França e Inglaterra, foi o que eu falei. Então ele ia lá, fazia acordos ou anexar territórios que não deveria anexar, que foi territórios que ele devolveu na Primeira Guerra, certo? Então estava no Tratado de Versalhes. Mas aí o que eles faziam? Olha, você pega isso, mas não pega isso, né? Anexa essa parte, mas não anexa tal parte. Então isso eles foram deixando que os acontecimentos naturalmente, né? Acontecessem os fatos e que levou a tão grande acontecimento no mundo aí. Vamos lá.
Aqui o mapa, certo? Dinamarca, Suécia, Tchecoslováquia. Aqui o pacto do não agressão. Esse pacto, pessoal, Adolf Hitler, ele antes de invadir a Polônia, o que ele fez? Ele não queria que acontecesse dois confrontos usando o poderio militar da Alemanha, que seria muito desgastante para eles. O que ele fez? Assinou um pacto lá com o governo de Stalin, né? Na União Soviética, certo? Vamos lá, olha. Soldados alemães, o início da guerra aqui. Na verdade era uma estratégia do Hitler, né? Mas que ele queria mesmo era invadir. Um outro fato, qual que foi o estupim da Segunda Guerra? Hein, pessoal? A invasão da Polônia, olha. 1º de setembro de 39, o estupim do conflito. Isso cai em prova também. Qual o estupim do conflito lá na Primeira Guerra? O assassinato do príncipe Ferdinando. Então são comparações que você pode fazer para que fique melhor a sua assimilação dos conhecimentos, né, para fins de prova, ok? Vamos lá, então o estupim da Segunda Guerra Mundial. Invasão da Polônia em 1º de setembro de 39, pelos soldados alemães, certo? Aqui a França é dominada, então a primeira fase foi esse avanço, né, do eixo, né? Os soldados alemães invadiram a França, dividiram ela em norte e sul, certo? Então ela ficou bem limitada, lembrando que a aliança aqui na Segunda Guerra é Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia, certo? França e Rússia. Vamos lá. Os ataques relâmpagos também, olha, os Blitzkrieg, relâmpago, guerra relâmpago. Em rápidas investidas, o que eles faziam? Mandavam tanques, mandavam aviões e soldados, certo? Os alemães conquistaram parte da Europa. Estratégia, né, pessoal? Aqui nós vimos o fracasso na tentativa deles invadir a Inglaterra, certo? Tem um mar aqui. Então a seta vermelha fala dos soldados, as várias frentes de batalha aqui das tropas alemãs, certo, pessoal? Então Hitler ele esperava uma rápida vitória, mas errou. Não aconteceu, não conseguiu. A Inglaterra resistiu aqui. Traição do pacto de não agressão. Então ele havia assinado esse pacto lá com Stalin, não é? Com a União Soviética, e ele desobedece. Quando ele fez isso, o que aconteceu? A União Soviética entra na guerra, declara guerra à Alemanha. É chamada de Operação Barbarossa. Operação Barbarossa, né, pessoal? Certo? Barbarossa aí. Vamos lá, entrada da União Soviética na guerra, invasão da Ucrânia pelas tropas alemãs. Vamos lá. A guerra tornou-se mundial, segunda parte, a partir de 41. Então ficou um tempo que eles estavam em guerra, mas não havia confrontos, não é? Então por que essa segunda parte que fala na prova, segunda fase da Segunda Guerra? O ataque dos japoneses lá em Pearl Harbor, no Havaí, certo? Eles atacaram as forças americanas, a base militar norte-americana, certo? Forçando quem? Forçando a primeira potência a entrar na guerra, né, pessoal? Estados Unidos. Vamos lá. Isso aqui você deve memorizar. Formaram-se os blocos rivais aí. Então, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos são os chamados aliados. E o eixo que é Alemanha, Itália e Japão. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, grava bem isso, essas imagens. Você vai se dar bem na prova. Mais sangrenta batalha aqui. Então, olha, as contraofensivas aliadas bombardeou intensamente as principais cidades alemãs e italianas. Batalha no Pacífico, batalha no deserto. Lembrando, quando fala em Itália aqui, estamos falando de quem era o líder lá? Benito Mussolini, certo? O general von Rommel, comandante da Operação África Corpus. Então, o grande destaque aqui, pessoal, é a entrada dos Estados Unidos na guerra mesmo, não é isso? Vamos aqui. Esse mapa também mostra como que foi organizado o Oceano Pacífico, o Havaí, o ataque em Belpeor, foi aqui nessa região. Máxima expansão japonesa. Então os japoneses também era dominado lá pelo imperador, né, que queria ampliar o seu território, certo? É quase que uma ideia medieval, né, pessoal? Não respeitar as fronteiras, adentrar o território de outra nação, não é? Mas existe isso com os seres humanos aí.
Vamos lá. Batalha de Stalingrado. Essa batalha, pessoal, em 42, 43, a mais sangrenta de toda a guerra. Aqui já começou-se, eles descobriram, falaram, olha, é possível vencer a Alemanha. Então aqui eles já começaram a recuar, começaram a perder, tá? Então essa Stalingrado aqui, 42, 43, vitória da aliança, né, das nações aliadas, certo? Então o Hitler via-se como uma encarnação de Frederico Barbarossa, Barba Vermelha, como os italianos o chamaram. Fim do mito da invencibilidade da Alemanha. Então início aqui de quê? Contra-ofensiva, vamos atacar então, não é isso? Na conferência de Teherã, em 43, então aqui se reuniu o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, né, que era a União Soviética, e da Inglaterra aqui, olha, tá? Discutindo quais os próximos passos da guerra, quais as próximas estratégias, e culminou em que? No dia D aqui, olha, Operação Overlord, né, o dia D. Então aqui foi milhões de soldados, certo? Na parte norte da desembarque aliado na Normandia. Grave esse nome também, cai em prova isso. A maior operação de guerra de todos os tempos. Assinalou o início da libertação da Europa Ocidental. Certo, pessoal? Olha ali. Beleza? Europa, junho de 14. Vamos lá. O mau tempo dificultou o desembarque nas praias francesas. Mussolini, ele tentou fugir. Essa imagem é, nossa, histórica, bem cruel, né, pessoal? Então Mussolini, lá na Itália, o líder, tentou fugir para a Suíça com sua amante Clara Petacci, ou Petacci, num comboio de soldados alemães. Soldados italianos interceptaram o comboio, reconheceram o líder fascista e fuzilaram junto com a namorada ou a esposa, né? Os corpos foram levados a Milão e expostos, pendurados de cabeça para baixo. Meu Deus, num posto de gasolina da praça de Loreto. Rendições da Itália, abril, e da Alemanha em maio. Uma das últimas aparições de Hitler em frente a seu bunker. O bunker é um lugar de segurança, não é isso? Essa foto também é marcante, né? Aqui ele já está cabisbaixo, né, pessoal? Dá de ver que ali, meio estarrecido, meio pensante ali, certo? Fim da guerra. Houve essa conferência aí de Potsdam, em agosto de 45, certo? A divisão da Alemanha, então eles dividiram a Alemanha, um lado ficou socialismo, que era a União Soviética, hoje Rússia, do outro lado França, Inglaterra e os americanos, certo? Até mesmo a capital, Berlim, ficou para a União Soviética, a Rússia, foi construído ali o muro, a cortina de ferro na Guerra Fria, né? A gente vai falar disso em outro assunto. Mas então nesse conferência de Potsdam, eles trataram sobre isso, certo? Então já davam como certo aí o fim da guerra, não é isso? Bomba sobre Hiroshima. Então, mesmo que Itália e Alemanha já tivessem sido vencidas, quem que continuou atacando? Ataques suicidas às tropas americanas? O Japão. Então, o que os americanos fez? Olha, vamos usar essa bomba, a bomba atômica, né, pessoal? Hiroshima e Nagasaki. Então, eles não resistiram, né, aos ataques do exército frontal contra os japoneses, porque meio que eles nem tinham medo de morrer, né? Iam nesses ataques suicidas, se jogavam com aviões ou tanques e até mesmo pessoas com bomba nos soldados americanos ou na resistência americana. O que os americanos fez? Vamos lançar a bomba atômica. Isso aconteceu, certo? Primeiro em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki, né, pessoal? O Holocausto. Com o lançamento das duas bombas, o que aconteceu? O fim da guerra. Os japoneses assinaram rendição, certo? E isso é bem questionável, né, pessoal? Nós sabemos que hoje o poderio de destruição é muito maior. Então, há de se perguntar, será que haverá uma outra guerra? Será que nós podemos se autodestruir? Né? Então, a escola existe para isso, para a gente conversar, para pensar, para expor nossos conhecimentos, certo? Muito bem? Vamos lá então. O Holocausto foi... Sabemos que Hitler declarava uma raça pura, né, os arianos, e que eles seriam a raça superior às demais. E se opunha a quem? Principalmente os judeus. É chamado de Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, certo?
no Holocausto aí. Muitos deles já foram julgados, né, muitos dos líderes aí desses massacres foram julgados, certo? Mas é um marco na história, a gente pede que jamais aconteça isso, né, pessoal? O Holocausto, certo? Misericórdia, vamos lá. Descoberta do Holocausto, julgamento de Nuremberg, tá? Muito bem. Pessoal, então olha, você aluno, continua estudando, se aprofunda no assunto, se prepara para a prova, beleza? Até mais, um abraço.